Graça e paz e a comunhão do nosso amado Messias. Todos que vão ver esse vídeo. O vídeo 2 é quais são os gigantes que a gente deve evitar de ter esses confrontos no futuro, depois de um dia o João Lourenço sair e ter um outro presidente. E as pessoas às vezes falam, analisam, mas não veem que detrás dessas situações dos presidentes africanos, somente nós os africanos, há gigantes por detrás deles que fazem que eles sejam corruptos. Porque essa palavra é que eu fico a analisar, e também quando estou a orar, eu fiquei a analisar e a pensar e recebi da parte de Deus que há uns espíritos que são gigantes que quando sai um presidente, entra outro, a situação fica pior do que já estava. Antigamente as pessoas falavam que a situação, até eu também dizia que a culpa era de José Eduardo dos Santos, da comitiva que ele trabalhava, que eram todos corruptos, que não lidavam bem com o povo, que eram pessoas más, etc, etc. Pronto, a tirania e a estrutura que foi quebrada através de José Eduardo dos Santos, saiu Agostinho Neto, também era outro corrupto, vendeu a nação sobre uma parte sobre os brancos, os russos, e ali foi introduzido José Eduardo dos Santos. O que é que passou com José Eduardo dos Santos? A corrupção aumentou, só que ele, como era muito diplomático, sabia como fazer as coisas, dava cerveja, dava comidas básico, e eles saqueavam, dilapidavam o país e tinham as vidas muito caríssimas no estrangeiro. E isso não é só em Angola, mas isso acontece com vários países de África. Por que isso? Porque na escravidão, os nossos avós tinham que roubar, tinham que se corromper, porque eles não tinham acesso direito para ter um alimento normal, comiam as sobras, comiam os restos, da onde veio a feijoada. As feijoadas são os restos que os chefes deles deitavam fora, e para eles não passarem fome, começavam a misturar a carne, o feijão, e deu o nome da feijoada, que era a mesma comida dos escravos. Então, esses espíritos não foram atados nem amarrados, continuaram soltos, que são os principados, potestades, governadores. Se o problema era o Agostinho Neto morreu. Entra o José Eduardo dos Santos, as coisas pioram. Ele dá o básico nas pessoas, dá o alimento, mas não dá o que é o necessário. A escola, as formações, desenvolver um bocadinho o país, mas não na totalidade. Falando dele, falo como Mobutu Sese Seko, o Gaddafi, Mohamed Gaddafi, que também já tinha organizado sim o país dele, mas também tinha muita coisa de corrupção lá dentro. E falando do Quênia, falando do Burundi, falando do Malawi, falando da Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Guiné-Conakry. Guiné-Conakry tem ouro, mas o povo vive mal. Guiné-Bissau, mesma coisa. Moçambique, mesma coisa. A Namíbia está assim, 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 porque algumas pessoas já oram de verdade. E o mais triste é que os pastores que lá dentro estão, muitos deles estão corrompidos e não têm autoridade máxima de expulsar esses principados. E eu perguntava, meu Deus, se o problema, as pessoas falavam que era um presidente, agora sobre o outro, ainda é pior que o outro que já estava. Então, a situação foi que José Eduardo saiu, deixou o João Lourenço. O que está se passando na governação do João Lourenço? Por mais que ele tenta se esforçar, não sei se ele se esforça, para fazer o bem, o elenco dele em si, o meio dos governantes, os deputados, se corromperam. Têm mesmo espíritos derrateiros, egoístas, inconcêntricos, pensam mais neles, não pensam no futuro, não pensam, puxa, tem que desenvolver bem o país, tem que dar primeiro alimento do meu povo, não tem aquela empatia de dizer, fogo, há um povo que está a sofrer, há pessoas que migraram, há pessoas que estão a morrer aqui, como nós vimos. Ministra trabalha tão mal, ministro trabalha os trabalhos maus. O próprio chinês
está a escravizar o povo angolano. Não sei se essa notícia é verdade. Escravizar os libaneses, já tem a certeza dos libaneses, escravizavam os angolanos, ninguém falava nada no seu próprio país, e no caso deles, vários países da África são assim. E quando sai um presidente, tu pensas que vamos ter aquela esperança de o país vai desenvolver, vai melhorar. Não, por causa do elenco e da influência dos gigantes que estão lá dentro, eles se corrompem. Foi por isso que quando Moisés morreu, Josué teve que espionar primeiro a terra de Canaã. Era a terra prometida por Deus para os seus filhos. E ele viu o natural, mas depois teve que fazer o espiritual, que era para os gigantes. Ele disse: sim, a terra é boa, a terra é fértil, a terra é rica, a terra é mega. Mas lá dentro há gigantes. Quais eram os gigantes? A corrupção. Qual era o gigante? A prostituição. Qual era o gigante? A imoralidade. Qual era o gigante? Os ídolos, a bruxaria. Então eles tiveram que entrar no âmbito espiritual, na batalha espiritual, onde eles ficaram 7 dias. E eram fortalezas, amados. Fortalezas, para quem quer investigar, investiga as fortalezas no natural, porque já encontraram. Eram fortalezas terríveis. E nesse momento, está-se a passar o mesmo com a África, com o continente africano e com Angola. Porque se o problema antes as pessoas falavam era José Eduardo dos Santos, o elenco de José Eduardo dos Santos, entre o João Lourenço, está-se a passar ainda coisas pior do que não se passou com José Eduardo dos Santos. Mas eu creio que se subir um outro presidente, e tem que se subir mais tarde, aqui a 5 anos, ou 2027, eu creio que esse presidente, por mais boas intenções que ele vai ter, vai estar, se não se derribar esses gigantes, ele vai estar tão influenciado que talvez pode fazer pior que o João Lourenço. E a escravidão nunca vai acabar. A opressão nunca vai acabar. Para esse presidente governar corretamente, é preciso ter intercessoras que ficam ao redor dele, para que não cometa adultério, para que não cometa corrupção, para que não rouba. E quase essas pessoas, quase que você não encontra. Porque os pastores que lhe rodeiam são adúlteros, são mentirosos, são charlatães. E continuando a situação que eu estava a dizer, eles não respeitam pessoas que não respeitam os princípios divinos. Porque se alguém que teme, respeita e tem reverência de Deus, são os demônios. É o próprio Satanás. Então, se a gente não souber lidar com esses gigantes que está agora, o gigante da prostituição, o gigante da imoralidade, o gigante das drogas, os gigantes dos tráficos dos órgãos, os gigantes da corrupção, que é o geral mesmo dos principados, cabeção do tubarão que está a governar sobre toda a África, todo o continente africano. O gigante da ruína, o gigante da pobreza, o gigante da mentira, o gigante da desonestidade, o gigante da frieza, o gigante da falta da empatia, o gigante de homens não terem uma mente sã, uma mente coerente, uma mente que possa dizer, puxas, eu estou aqui como povo, tenho que melhorar isso, tenho que governar corretamente. Não, amados. Eles não pensam assim, eles só pensam no bolso deles. Então, são espíritos da maldade, que são gigantes que tomaram o território da terra de Canaã. E isso não vai se fazer só físico. Porque se for físico, já se fez bastante. Já se ofendeu, já se meteu cartas da comunidade internacional. Eles sabem da situação, eles sabem. E eles também têm o proveito lá dentro. Já se meteu carta na Interpol, eles também sabem. Por isso é que a polícia internacional está de olhos nos governantes africanos e angolanos nesse momento. Eles sabem, meus amados. Às vezes você diz, não, nós temos que manifestar. É necessário, mas na manifestação é necessário ter pessoas espirituais que possam derribar esses gigantes que governam. Porque o que vai sair, o que vai entrar, vai fazer pior, porque ele também tem que ter a parte dele. Depois, ele vai ser bajulado por essas pessoas que são bajuladores e maus. E ali começa outra vez o mesmo círculo.
Então, esse círculo deve ser quebrado, esse círculo deve ser maniatado, esse círculo deve ser rompido. E, amados, sem santidade você não consegue fazer guerra espiritual. E esse é o mais difícil que o Satanás tenha atingido a igreja. É o mais complicado. Porque, amado, você tem um pensamento. E aqueles têm pensamentos de lagartos, gafanhotos. Nós não vamos poder, né? Aqui isso já tá apanhado há muito tempo. Já venderam no estrangeiro. Mas a terra não é deles. A terra é nossa. A terra nos foi delegado para Deus, para nós governar e desfrutar. Não pode ser meia dúzia de lagartos, que só eles é que governam, que só eles é que têm os benefícios. E depois, não só o benefício, mas eles próprios esquecem o seu próprio povo. Destroem sua própria raça. Humilham sua própria raça, amados. Por isso é que os brancos não têm respeito dos africanos. Podem respeitar um ou outro porque eles veem dinheiro, porque eles têm interesse de negócios. Mas eles não têm porque eles não conseguem entender como esse povo não consegue evoluir até agora. Não, porque são esses gigantes, esses principados, potestades, esses demônios, essas potestades da corrupção que já entraram, eles próprios, através da escravidão, introduziram nos nossos antepassados. E que isso é só uma transferência, amado. Quem quiser saber das coisas espirituais, você vê quem foi o teu pai. Se o teu pai teve obesidade, você tem a maior possibilidade de também ser obeso. Se a tua mãe foi prostituta, tu tens a maior possibilidade também de ser uma prostituta. Se a tua mãe foi uma adúltera, a possibilidade é maior de tu também seres uma adúltera. Mas por mais que você luta, você tem que estar... Eu vou dizer uma coisa, tem coisas que os meus antepassados foram. Que eu tenho que lutar para não ser, amado. Os pensamentos dizem o contrário. A natureza te diz o contrário. Tu começa a te puxar mesmo para você praticar aquilo que eles praticaram. Mas a decisão, isso que eu disse, você tem que ter domínio próprio e dizer, não, eles foram assim, eu não serei assim. Eu não vou ser assim. Eu não quero ser assim. Apesar das tuas emoções, apesar de tudo dizer o contrário, você tem que tomar decisão. Eu não serei assim. E nem vou ser assim. Amado, é esse gigante que a gente está a atravessar. Porque o problema aqui, sim, João Lourenço deu o livre-árbitro dele. Sim, o Laborino deu o livre-árbitro dele. Silva Lutucuta deu o livre-árbitro dele. Nandô da Piedade, Fernando da Piedade, deu só ele. Os delinquentes deu só. Mas é assim, são fortalezas, amados. Por isso é que a Bíblia diz, as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, yeah? Que se levantam contra o conhecimento da verdade, e levando a cativo ante a obediência de Cristo. Qual é a verdade? É que já fomos redimidos. Qual é a verdade? É que nenhum ser humano aqui na Terra é obrigado a sofrer. Qual é a verdade? É que nenhum ser humano aqui na Terra tem que levar o pecado que os teus pais levaram. Quando você decidiu não ser o que os teus pais foram. Essa é que é as verdades. É que Satanás encobre, te põe um véu para que tu não vês. E quando se prega uma religião. Não é uma religião, é uma verdade, amado. Eu tinha tudo para ser uma mulher desqualificada, uma mulher ordinária. Eu tinha tudo para ser mais uma qualquer, uma vagabunda, uma vadia. Eu disse, não nasci para isso. Eu nasci para isso e nasci para isso. As minhas emoções diziam o contrário. O meu ser dizia o contrário.